Minha Casa Minha Vida vai muito bem, obrigado. O que coloca vende, né? É um pouco mais rápido, um pouco mais lento, mas Minha Casa Minha Vida não tem dúvida, né? Eu acho que o problema maior é no média renda, né? Então tem um cenário político que impacta muito a economia externa, né? Então, assim, todas as demandas do que está acontecendo de gasto público, como isso impacta na inflação e como isso vai atrapalhar ou ajudar a atividade produtiva. Mas, por outro lado, quando a gente olha para o mercado, para Minha Casa Minha Vida, o orçamento bianual já foi aprovado, né? Acho que é o maior orçamento já aprovado, são 127 bilhões. Virando a Chave, o podcast que impulsiona a comunidade de corretores, oferecido por MRV & Co, com apoio da Loft Mais Negócio. Fala, pessoal! Sejam bem-vindos mais uma vez, corretores e corretoras de imóveis, ao nosso podcast Virando a Chave, um oferecimento da MRV & Co, para todos vocês que estão buscando informação, conteúdo, sabendo que sempre se capacitar, se desenvolver, depende de cada um de vocês e o nosso papel aqui é só facilitar um pouco dessa informação para chegar até aí. E hoje nós vamos falar sobre inteligência de mercado, sobre tudo que está acontecendo, tendências do mercado, sobre um pouco mais amplo e super bacana ter a Brain Inteligência e Estratégia aqui com a gente. Hamilton Leite, super obrigado pela presença, cara. Tiago, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. A MRV é um grande cliente aí da Brain e tem feito muita coisa aí pelo Brasil, então é uma honra estar aqui hoje. Que legal, cara. E a gente fala bastante, e a Brain é uma das grandes fornecedoras de dados para todo o Brasil, tanto de empreendimentos, de lançamento, como de informações sobre clientes, sobre tendências. E eu queria saber da bola de cristal aí do Hamilton e da Brain, o que está vindo pela frente? O que é a tendência do mercado para 2025, 2026? O que vocês estão vendo? Então, Tiago, o mercado continua aquecido, né? Eu até trouxe alguns dados de uma pesquisa recente que a gente fez para apresentar no GRI. Então, assim, a gente está sentindo alguns pontos aí de piora de expectativa, vamos dizer assim, né, para o ano que vem. Estava até conversando antes com você, ontem eu estive num gestor de family office, que eles têm também uma gestora de wealth e de várias famílias, né? Sim. E eles estão com expectativa de que o ano que vem os juros vai bater aí na casa de 13,5%, 14%, né? O que é muito ruim para a atividade produtiva de forma geral, né? E os empresários estão sentindo isso e olhando isso um pouquinho para frente, né? Claro que a gente tem que olhar Brasil nos seus ciclos, né? Então, confiando que daqui a 2 anos, 3 anos, esses juros voltem a um patamar mais amigável, né? Mas quando a gente olha assim, você começou falando que o mercado está aquecido. Em 2024, eu estava vendo até uma matéria do Estadão ontem, tá sendo o melhor ano, né? Tá sendo um ano e muito puxado pelo Minha Casa Minha Vida, né? Acho que você trouxe o ponto da taxa de juros mais alta, comprime um pouco mais a capacidade do crédito no sistema SBPE, né? Sim. E de poupança, e aí tem um apetite mais de investimento mais em renda fixa, menos em poupança. Então, a gente vê um pouco menos de disponibilidade dos bancos em fornecer isso. Mas, por outro lado, segue o mercado muito aquecido. Você acha que isso continua para 2025? Tiago, como você falou, Minha Casa Minha Vida vai muito bem, obrigado. O que coloca vende, né? É um pouco mais rápido, um pouco mais lento, mas Minha Casa Minha Vida não tem dúvida, né? Eu acho que o problema maior é no média renda, né? Especialmente aí com essa tendência de escassez dos recursos da poupança, né? Isso. Então, isso tende a frear um pouquinho esse dinheiro um pouco mais barato para a média renda, né? Que aí vem o que você está dizendo. Talvez tenha um potencial risco, que a gente não tem nada certo, ninguém tem bola de cristal, mas
um potencial risco de algum aumento de taxa de juros do SBPE, né? Sim. É isso que a gente está vendo, né? E no final da história é o seguinte, o funding para o setor continua crescendo, né? Só que esse crédito da poupança sendo substituído aí por outras fontes, principalmente do mercado de capitais, né? Sim. Então a gente vai continuar tendo funding, sem dúvida nenhuma, talvez com um financiamento um pouco mais caro, né? Bom, pessoal, agora falando de um parceiro super especial que a gente tem aqui no podcast, a Loft. Com a Loft Mais Negócio, a sua imobiliária encontra desde soluções para fiança aluguel até financiamento imobiliário. A fiança aluguel proporciona segurança para as imobiliárias, por meio de uma análise de crédito realmente confiável, sem fiador, sem burocracia, uma plataforma 100% digital e uma análise de crédito à prova de balas, 100% confiável. Saiba mais em loft.com.br/Loft Mais Negócio. Valeu, Loft, super parceiro aqui do Virando a Chave. Então acho que esse é um ponto de atenção, né, para todo mundo que... Acho que tem 2 pontos de atenção aqui, né? Um é quem está comprando agora e que vai assumir o financiamento projetado lá com taxa de 11, que hoje você está vendo, possivelmente vai chegar no financiamento no meio para o final do ano que vem com um custo um pouquinho mais elevado do que a gente está vendo hoje, Exato. né? E para quem já vai assumir o financiamento ou quem está projetando vai comprar agora para um financiamento daqui 3 anos, ainda é uma incógnita, né? Uma incerteza do que vai como vai se comportar na taxa futura. A taxa futura, ela vem subindo também, mas a gente ainda não sabe como é que ela vai se comportar. Né? É isso. Eu acho que aí a taxa de juros manda muito na pujança do mercado. Não, né? Sem dúvida. E aí eu tava meio que folhando aqui os papéis do Hamilton aqui. Que hoje tem sido uma grande preocupação de curto prazo aí das construtoras imobiliárias? O que você acha que está acontecendo para o ano que vem? Se tem alguma preocupação? Você disse que mercado Minha Casa Minha Vida é mais forte, um pouco de escassez de crédito. Mais algum ponto de preocupação para frente? Então, uma das coisas que a gente identificou aqui com os empresários, né, em relação às suas preocupações, primeiro a questão de custo de obras, né? Então isso está sempre na cabeça aí dos empresários, então continua no topo da lista aqui. O que bota uma pressão em preço, né? Em preço, exatamente. A taxa de juros também uma preocupação muito grande, né? Inflação. Sim. Então, escassez de mão de obra, né? Isso tem sido um tema recorrente aí nos eventos dos Secovis e Abraincs, né? Uhum. Então, cada vez mais essa mão de obra menos qualificada está disponível, né? O que também volta para o custo, né? Exato. Ou seja, você tem menos mão de obra, seu custo fica pressionado, então não é só o custo de material, mas também talvez uma escassez de mão de obra que vai decorrer de um aumento ou do custo da própria ou até você demorar um pouco mais para fazer a obra que impacta no custo total, né? Exato. Então, também relacionado a custo, sem dúvida nenhuma. Então, acho que aqui 2 pontos para quem está atento tem uma pressão inflacionária, você trouxe aí que tem uma pressão inflacionária, ela está transbordando para o INCC, que a gente tem visto nas últimas 3 cortes de INCC, a gente tem visto uma taxa crescente aí de INCC. Uhum. E quando a gente coloca isso em perspectiva para o ano que vem, não tem nenhum cenário ainda de arrefecimento, né? De estabilidade da inflação para frente. Né? Exato. Tem uma outra questão também que é cenário político, né? Então, Bom ponto. 2026 aí especialmente, o ano que vem isso já começa a aflorar, né? Sim. Então é uma preocupação sempre dos empresários esse cenário do que vai acontecer na política, né? Então também está lá no topo das preocupações dos empresários. Né? O que particularmente impacta, estou tentando ler e traduzir aqui para todo mundo, então tem um cenário político que impacta muito a economia externa, né? Então, assim, todas as demandas do que está acontecendo de gasto público, como isso impacta na inflação e como isso vai atrapalhar ou ajudar a atividade produtiva. Mas, por outro lado, quando a gente olha para o mercado, para Minha Casa Minha Vida,
o orçamento bianual já foi aprovado, né? Acho que é o maior orçamento já aprovado, são 127 bilhões de reais, se eu não me engano, que estão aprovados para 2025 e 2026. Então, em teoria, a gente vai ter um mercado econômico ainda pujante por uns próximos 2 anos, sim ou não? Isso, Thiago. Isso olhando para a oferta, né, da cabeça dos empresários, como é que tá, como é que estão as preocupações dos empresários, né? Mas se a gente olhar para o lado da demanda, né, tem muita demanda reprimida, um déficit gigantesco, né, da ordem de 7 milhões, depende da metodologia de cálculo, né? Sim. Mas, e uma expectativa de compra ainda muito alta. Então, a gente tem lá o histórico que a Brain acompanha do consumidor, né? Da expectativa de compra dele para os próximos 2 anos. Então, a gente teve um pico lá em 2020, na pandemia, né? De 48% de pessoas com intenção de compra. Aí essa curva caiu até final de 22 para a faixa aí de 31% e começou a crescer até o segundo trimestre desse ano, bateu em 48%. Pô, então voltou para o mesmo patamar da que bacana. pandemia. Então é o pico histórico aí desses últimos anos. E agora, no terceiro tri, deu uma ligeira caída para 46%, mas ainda num patamar muito alto, né? Então a curva deu uma inclinada para baixo, mas ainda com um percentual muito alto, né? E, Hamilton, nas pesquisas ou na leitura de vocês, a que se deve esse crescimento dessa demanda, essa vontade de comprar? Por que voltou a bater? Na pandemia a gente entendeu que era o momento que estava todo mundo em casa, vivendo em casa, vendo os problemas da casa e queria mudar, queria uma mudança. O que aconteceu de 2023 para cá, que eu não sei se é 23, aonde começa essa série histórica? Final de 22 começa a subir de forma bem forte. Como você falou, hoje quem manda no mercado é Minha Casa Minha Vida, né? Então, muita oferta, muita demanda, né? Juros super atrativos. Então, hoje, o Minha Casa Minha Vida tem puxado o mercado no Brasil inteiro, com percentuais diferentes de acordo com as cidades, né? Sim. Mas sempre puxando o mercado. Então, acho que Minha Casa Minha Vida... Então, essa intenção de compra que vem subindo, ela vem subindo de forma geral, mas muito puxada mais por um mercado econômico. Menores, exatamente. Então, essas rendas mais baixas têm puxado o mercado, sem dúvida nenhuma. E aí, pensando assim, no mercado mais do corretor de imóveis, que hoje que está nos assistindo ou nos escutando agora, e que vai para um ano de 2025 e ele está nesse momento de fazer o planejamento da vida dele no ano que vem. Qual é a recomendação? O que você acha que ele deveria fazer? Tem profissionais que são muito especializados no mercado econômico e vão seguir surfando a sua onda, mas tem muitos profissionais que vivem do média renda, do alta renda. Você acha que é um momento de diversificar, um momento de se aventurar para baixo? É um momento de buscar outros nichos? Como é que é a leitura de vocês? Tiago, eu acho que o corretor tem que se qualificar cada vez mais, né? O que a gente tem visto é que a tecnologia tem entrado forte aí na área de vendas, né? E quanto mais qualificado o corretor, melhor ele vai ter sucesso, né? Então, seja em qualquer faixa de renda ou qualquer tipologia, qualquer setor, né? O corretor qualificado, você quer a ajuda dele, você precisa da ajuda dele, né? Diferente de um corretor que não sabe informações do produto, é inseguro e não tem formação, né? Sim. Então, hoje existem diversos cursos. A Brain mesmo tem um braço de educação, tem uma plataforma lá que tem mais de 100 cursos que são acessíveis, né? E as associações, os sindicatos, todos têm cursos disponíveis e acessíveis, né? Então, a qualificação, a atualização, hoje em dia,
o marketing digital, né, é muito importante. Muito então, importante. O corretor que não sabe se virar em marketing na área digital, nas redes sociais, produção de conteúdos, né, para você estar sempre em contato com o seu cliente. Então, o corretor tem que correr atrás do prejuízo, né? Total, tem que fazer fazer ser criativo, né? cursos, ser criativo, se especializar, seja em qualquer setor, né? Então, o corretor não pode ficar parado, não. Que legal, cara. Vem cá, e aí você trouxe, eu estava olhando um pouco assim, a gente vê o mercado do econômico muito focado num apartamento padrão lá de 2 quartos, enfim, que é sempre a busca mais otimizada para um Minha Casa Minha Vida. Mas muitas pesquisas apontam casas também nesse rol. Como é que está hoje essa preferência? Como é que vocês estão vendo dentro das pesquisas de vocês? Então, falando em termos de Brasil, né, Thiago, 90% das pessoas querem mudar, querem comprar um imóvel residencial, né? E dentro dessas 91 pessoas aí que querem moradia, 54 preferem casa em rua, né? Então é uma preferência do brasileiro de forma geral. É claro que se você vier para São Paulo, obviamente o mercado é bem mais restrito, a oferta é muito mais de apartamentos, né? Acho que não só São Paulo, né? Mas as grandes cidades do Brasil sem dúvida. já tem essa tendência, né? Então, uma disponibilidade menor de casas com preços maiores, né? Então, o apartamento ainda o que você tá mais dizendo acessível. A casa de rua pode ser um sonho, mas que talvez não caiba no bolso. Exatamente. E aí, a missão do nosso amigo corretor ou corretora é como é que eu equilibro a equação sonho versus bolso e como é que a gente equaciona isso através das ofertas que tem no mercado. Exato, e até o loteamento entra muito nisso, né? Porque às vezes o cara quer uma casa, não consegue comprar uma casa, mas consegue comprar um lote com o sonho de ir construindo ou, né, ter aquele lote lá preparado para quando ele puder construir a casa dele, né? Que legal. E dentro dessas pesquisas de vocês, a gente conversava aqui um pouco antes, muita demanda também para lançamento, né? Tem sido um ano muito especial de lançamento. A gente, pelo menos, tem visto, e não só no econômico, mas também no média renda, muito uma força potente de lançamento. Como é que a Brain está vendo a performance de lançamentos? Como é que estão ajudando a esses lançamentos a terem sucesso? Como é que tem sido a atividade de vocês nisso? Então, Thiago, a Brain acompanha o mercado de 320, é que esse número aumenta todo dia, mas aproximadamente 320 cidades no Brasil, né? Ou mensalmente ou trimestralmente, as capitais e grandes cidades acompanham mensalmente. Então, nós temos essa base de dados histórica que a gente vê a evolução do mercado mês a mês ou a cada trimestre. E, de forma geral, pelo país, os lançamentos continuam muito fortes, né? Esse ano foi um ano muito bom, né, para lançamentos e vendas também. Então, agora o Brasil é muito diverso, né? Então, cada cidade, cada bairro tem a sua história, né? Cada tipologia. Em São Paulo, nós temos um volume muito grande de lançamentos de apartamentos compactos, né? Sim. A Brain fez um estudo muito amplo para entender esse mercado de compactos nos últimos anos e olhar um pouquinho para frente, né? Mas o fato é que, por exemplo, em São Paulo, o mercado é muito pujante e absorve, né, essas unidades porque é uma cidade que atrai. Então, o que você está dizendo é que não chegou na saturação ainda do mercado de compactos em São Paulo. Então, é que se a gente falar de São Paulo, não. Sim. A gente tem sim que olhar micro-regiões, né? Então, Entendi. às vezes, uma micro-região tá mais ofertada, né? Sim. E pode ter um período de equilíbrio aí. Mas, de forma geral, na cidade, a cidade
absorve, né, essas unidades. E vocês têm visto algum crescimento, alguma cidade que chama mais atenção em termos de crescimento de preço, onde tem tido algum destaque ou que tem tido uma valorização acima do normal? Então, saiu esses dias agora os dados aí de valorização dos imóveis no Brasil, né? Na faixa de 7% nos últimos 12 meses, mas com cidades que se destacam, né? João Pessoa, Curitiba, na faixa de 16%, 17%. Impressionante, né? Pois é. Então, de novo, né? O Brasil é muito grande, mas de forma geral, a valorização imobiliária andando acima da inflação, aí vamos dizer numa média de 5%, né? Sim. E assim tem sido a valorização imobiliária nos últimos anos, né? E você acha que o que se deve a algumas cidades tão mais altas que as outras? Alguns Thiago, pontos específicos são muito regionais ou... eu acho que depende muito das características socioeconômicas da população, da oferta, né? Isso. Dificuldade de licenciamento. Que esse seria o ponto que eu ia trazer, talvez a capacidade de lançar menos, porque possivelmente, pegando uma das cidades que você citou aqui, Curitiba, tenho visto muito pouco lançamento em Curitiba e com certeza isso acaba colocando uma pressão maior sem dúvida, na precificação, né? Escassez de terreno, né? Então, São Paulo, praticamente 5% do território tem um zoneamento favorável, né? Então, isso aumenta, sem dúvida nenhuma, o terreno. E aí, Thiago, eu acho que tem um setor que está despontando nos últimos 3, 4, 5 anos no Brasil, que a MRV está fundo nisso, que são empreendimentos para renda com apartamentos residenciais, né? Que é o chamado multifamily, né? É isso aí. Então é um setor que tem crescido muito no Brasil e com certeza vai crescer muito por conta de toda essa valorização que as grandes cidades estão vivendo, né? E aí a pessoa tem que escolher, né? Ou se prender a um financiamento de longo prazo ou alugar um imóvel talvez mais próximo do trabalho dela, né? Sim. Então, esse é um setor que vai crescer muito, esse setor organizado, né? De forma estruturada, né? Na verdade, o que você está dizendo é aquele, quando você constrói, tem o prédio inteiro para aluguel, dá 2 quartos, 3 quartos e aí é um multifamily. Exatamente. São empresas que constroem edifícios ou condomínios com apartamentos residenciais para locação. Não vendem, né? Que é a nossa forma tradicional aqui, a incorporação imobiliária de venda de imóveis, né? Ou seja, o que você está dizendo, traduzindo em outra, é que o mercado de aluguel está crescendo de uma forma muito relevante, né? A estimativa hoje é que a gente tenha por volta de 15 mil unidades no Brasil, nesse formato, né, de multifamily, mas com um potencial de crescimento muito grande. Para você ter uma ideia, em Santiago do Chile, que esse mercado começou há 10 anos, mais ou menos, eles têm 170 edifícios de multifamily lá hoje. Impressionante, né? E no Brasil começou aí há 4 anos, 5 anos mais ou menos, nós temos 17 apartamentos. Então tem assim um espaço gigantesco para crescimento aí. Que ele traz uma oportunidade para esse mercado diferente de aluguel, né? Exato. Que tem que fazer parte da política nacional de habitação, né, Thiago? O brasileiro, obviamente, gosta muito de ter o imóvel próprio, né? Tá no sangue aí, né? Sim. Mas, em certas situações, é melhor ele alugar do que comprar, né? Não que o aluguel vá substituir a incorporação tradicional à venda de imóveis, né? De forma alguma. Mas ele tem que fazer parte dessa política nacional de habitação, né? Bacana, cara. Voltando agora um pouco para o perfil, e aí eu tô pegando aqui esses dados eu não vi, talvez você vou buscar um pouquinho da sua memória se você tiver, e se não tiver, tudo bem. Como é que tá o perfil do comprador? Você tá olhando para isso? Quem é o cliente que está comprando? É mais feminino, é mais masculino? Efeito idade, geração? Você tá vendo alguma tendência já apontando para frente de perfil do cliente que está tomando a decisão de compra?
Bom, a mulher sempre manda, né? A mulher sempre toma a decisão, né? Então isso não tem como escapar. Mas assim, de forma geral, as pessoas mais jovens, cada vez mais preocupadas com o ESG, né, que é a parte social e ambiental dos empreendimentos. Então, a gente fez uma pesquisa bem recente agora, que mostra muito bem isso, né? Cada vez mais é um item de busca dos clientes. Mas o que ele busca, explorando um pouco, o que ele busca, né? ESG, que a gente fala normalmente, que é ambiente, social e governança. O que o jovem está buscando no empreendimento imobiliário para tomar decisão? Olha, ele olha muito as questões relacionadas a economias, né? Economias com água, com energia, com manutenção. Entendi. Então, esse é o ponto principal da lista, né? Assim, a gente não consegue identificar de forma muito clara se ele paga mais. Ele diz que paga mais por um empreendimento sustentável, né? Mas se ele tem a escolha de 2 empreendimentos, um que não é e um que é, nas mesmas condições de preço, vamos dizer, ele vai para esse que mas tem se uma forem certificação. diferença de preço, talvez não. Talvez não, talvez não. Tá bom. Mas isso é uma questão. Depois da pandemia, alguns itens de projeto que os consumidores estão buscando, né? Tipo home office, quando o tamanho do apartamento permite, ou algumas posições de coworking no condomínio, um espaço para entrega de mercadorias, né? Sim. A questão dos pets cada vez mais forte, né? Então, isso é impressionante, né? Os projetos hoje que não têm atributos aí relacionados a pet sofrem mais, né? Espaços mais amplos, na medida do bolso do público-alvo, né? Varanda, você tem visto alguma coisa de... Varanda sempre é muito importante. Até essa é uma questão que em São Paulo tem um certo problema, porque a legislação favorece a construção de varandas, né? Mas às vezes os projetos colocam ambientes, por exemplo, uma sala de jantar na varanda, né? E aí o consumidor olha e fala, tá, mas cadê a varanda, né? Exatamente. E é uma coisa que no final, no uso, ele usa pouco, né? Mas ele quer ver a varanda ali no apartamento dele, né? Então, alguns projetos têm tido problemas porque está usando a varanda como ambiente, né? O que você está dizendo é cuidado, tem muita coisa que é importante, cuidado para não, no ajuste, garantir que a usabilidade do produto seja a prioridade, né? Que o projeto seja adequado, né? Então, você falou dos empreendimentos aí, da adequação dos projetos, né? Sim. Então, isso é uma coisa que a Brain faz muito, que são os estudos de vocação de terreno, né? Legal. Então, a gente levanta toda a oferta, a concorrência, cruza com os dados socioeconômicos e recomenda tipologias, áreas de lazer, se põe coworking, não põe coworking, piscina, academia. Aliás, academia é um outro item que está no topo da lista hoje. Todo mundo quer um. Todo mundo quer. Nem que seja para ter só, né? Exatamente. Muitas vezes nem visita. Exatamente, mas está um dos maiores itens de desejo das pessoas. Que né? legal. E é importante para o incorporador testar os seus projetos com a cabeça de quem está procurando para comprar, né? Sim. Porque às vezes surgem coisas que o incorporador não pensou e não tinha como pensar mesmo, né? Porque é quem está procurando ali que sabe o que precisa, sabe o que quer, né? Muitas vezes a gente olha para dentro da empresa ou dentro do incorporador o que se adequa melhor naquilo, mas não escuta o cliente. O que você está dizendo é como escutar um pouco mais no momento dessa fase de definição de produto, de projeto,
estar um pouco mais aberto a ouvir o cliente, botar o cliente no centro. Exatamente, exatamente. Ó, por exemplo, eu apresentei um estudo na semana passada que vieram 3 pessoas falando, olha, mas aquela região ali tem problema de enchente. Sim. E aí o incorporador ficou surpreso, falou, não, aqui não tem problema de enchente. Pode ter enchente umas 4 quadras para baixo, mas aqui é um lugar alto, não tem esse risco aqui. Sim. Mas estava na cabeça das pessoas. Talvez alguém que não conheça aquele endereço específico, mas relaciona a região com uma região que tem enchente, né? Então, o incorporador tem que tratar isso na sua comunicação, né? Não que ele falar que, não, aqui não tem enchente, mas ele tem que... Tem que ficar atento nesse ponto de atenção, nesse ponto que é contrário, né? E acho que a mesma coisa que você traz, Hamilton, serve para o corretor, né? Então, quando você está dizendo que o corretor olha um projeto, seja da MRV, seja de qualquer outra construtora ou incorporadora, e começa a construir a sua narrativa, o que você está dizendo é que esses estudos que a Brain faz servem para ajudar a argumentar, a criar narrativas importantes. Então, é importante todo mundo que está olhando para algum projeto, e o que você está dizendo é da importância de ter uma boa narrativa. Brain faz um monte de trabalho, de estudos, não sei se faz para todo o Brasil, claro que ocupa, mas não são todos os produtos que tem, mas eu acho que o que você está dizendo é procure a melhor narrativa, procure a melhor história, procure aquilo, infelizmente, naquele momento que você já está comercializando, já está dado, não tem como mudar o projeto, né? Mas ache a melhor forma de construir uma narrativa para o seu projeto, né? Exatamente, Thiago. Então, se o corretor tiver acesso aos estudos que a incorporadora faz, né, ele vai criando seus argumentos, entendendo as personas, né, daquele empreendimento, como se fala, né, as características principais desse consumidor ou desse potencial comprador, né? Entrar nesse canal daquele cara específico, quais são os desejos dele, quais são as preocupações, né? Super importante. Então, para o corretor entender não só do empreendimento específico, mas todas essas características que estão disponíveis. A Brain faz pesquisas frequentemente e pesquisas que estão disponíveis gratuitamente para quem quiser baixar essas pesquisas. Que é muito legal o que você está dizendo, entra lá no site da Brain. Exato. E navega. Acho que o que você está trazendo aqui tem muita informação disponível e que talvez um empreendimento que mesmo que não seja na sua cidade ou não seja no seu município, enfim, onde você está localizado, mas que tenha características similares ao que você tá jogando, pode ter algum aprendizado lá dentro. Perfeito. Né? Esse acho que é o ponto principal, né? Exatamente. Então, esse aprendizado, a gente falou um pouco antes sobre fazer cursos, né? Mas também tem esse aprendizado que é só uma ação que o corretor pode tomar de buscar esses dados, essas pesquisas de perfil de consumidor que estão disponíveis, né? Não precisa comprar, é só baixar, né? Então, tem bastante dados disponíveis aí do setor e do consumidor de imóveis, né? Muito legal, Hamilton. Hamilton, pô, super obrigado, cara. Acho que tem uma inteligência enorme. Eu acho que o que mostra, e acho que a Brain faz isso muito bem, é a sofisticação que a gente está tendo na gestão de informação do mercado imobiliário. Acho que a gente evoluiu bastante nisso. Muito, muito, Thiago. Nos últimos anos, essa qualidade e abrangência de dados, eu vou falar pela Brain porque é o que eu conheço, né? É fantástico. Então, é uma riqueza de dados que quem está no mercado precisa conhecer, né? Não tem como você atuar no mercado e não saber o que está acontecendo em termos de quem lançou, por quanto lançou, como vendeu, como foi o histórico, como que é aquele bairro. Então, hoje a gente tem essa disponibilidade de dados que são fundamentais para qualquer ator que estiver no mercado imobiliário. Né? Total, eu concordo plenamente. Tem sempre uma frase que a gente usa quem não mede, não gerencia. Então, acho que essa informação disponível, seja do mercado externo, seja as informações internas, tanto das companhias como do próprio corretor que está lá acompanhando quantos leads ele está gerando, quanto ele está
conseguindo criar o seu funil, acompanhar. Então, acho que o que a Brain tem mostrado é que a inteligência está aí para gerar valor. E a mesma coisa transborda para o resto do mercado. Né? Perfeito, é isso mesmo. Milton, super obrigado, sucesso. Eu que agradeço. Mensagem final para essa turma toda aí? Não, atualizem-se, busquem informações, eu acho que o segredo está aí, né? É o corretor bem formado, bem atento e sabendo o que está acontecendo no mercado, esse cara, sem dúvida, vai ter sucesso. Super obrigado, gente. Curtam aí, aproveitem muita informação, busquem informação, entrem lá no site da Brain. Se precisar, falem com a Milton, mas tem muito dado aí para a gente melhorar cada dia mais a nossa performance. Muito obrigado. Obrigado, Thiago. Valeu. Boa. Obrigado. Virando a Chave é um podcast oferecido por MRV & Co. com apoio da Loft Mais Negócio e está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon. Assine no Apple Podcast e inscreva no YouTube ou favorite na Deezer. Assim você será notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Se você estiver ouvindo no Spotify, deixe a sua avaliação. Foi um prazer ter a sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.